aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre artistas muito lendários, populares, famosos, que tem discografias. Meninas, esse tema chegou até mim da forma mais aleatória possível e provavelmente a melhor forma possível também. Por quê? Eu saí nesse último final de semana e normalmente quando eu fico meio de bode nas festas, eu vou pro fumódromo por mais que eu não fume. Mentira! 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 E toda vez que eu chego no fumódromo, eu encontro pessoas que assistem aqui o canal e essas pessoas vêm conversar comigo sobre diversos temas. Como a maioria das pessoas, todas as vezes que encontram comigo, elas já estão meio mamadas, rapidamente os melhores assuntos surgem. E eu, que não sou bobo nem nada, anoto tudo para poder trazer em vídeos aqui para vocês. Então facilmente dava para fazer uma playlist aqui de assuntos que eu, enfim, conversei no fumódromo e que eu transformei em um vídeo aqui pro canal. E esse foi um deles. Por quê? A gente começou a prestar atenção em algumas músicas que estavam tocando e a gente chegou à conclusão que muitos desses artistas que nós temos essa grande obsessão pelos seus singles, músicas muito grandiosas e principalmente artistas que já têm uma carreira mais longa, vamos dizer assim, também, a maioria do público não sabe nada dos álbuns desses artistas, não conhece nome, não conhece outras músicas além dos singles, vagamente reconhece a capa, enfim. Mas por que isso acontece, afinal de contas, né? E se fosse hoje em dia, levando em consideração essa análise, a gente poderia até falar sobre era digital, mas esses artistas em especial desse vídeo aqui vêm antes dessa popularidade da era digital. Então vale uma análise ainda mais interessante sobre isso tudo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, para a gente poder entender melhor como funciona toda essa situação, primeiro a gente tem que entender o que é a cultura dos singles na indústria fonográfica, principalmente, vamos colocar assim, do pop, porque sem dúvida, nessa indústria que nós mais consumimos, a tendência dos singles, ela sempre foi muito maior do que a tendência por trás de promover uma obra completa como um álbum de estúdio. Não somente na era digital, mas ainda na era analógica do pop, os singles recebiam sempre muito mais atenção do que os álbuns em si. Desde quando a internet começou a dominar a porra toda, né? Plataformas como Spotify, Apple Music e principalmente o YouTube facilitaram muito o acesso e compartilhamento de músicas individuais pelos ouvintes. Isso causou sucesso virais que catapultaram um artista à fama, muitas vezes sem exigir que os ouvintes se envolvam profundamente com toda a sua discografia. Eu pensei muito na Ciara durante a minha conversa com as pessoas ali no fumódromo, porque a Ciara é uma artista que ela encapsula diversos momentos diferentes, não só da cultura pop do R&B, mas também da cultura pop em geral, por ela ser uma artista muito emblemática do ano 2000, né? E você percebe que, num geral, o público não conhece a discografia da Ciara. Vocês percebem claramente nas conversas que todos conhecem as músicas de trabalho de basicamente todos os álbuns dela até o terceiro disco, Fantasy Ride. Depois, obviamente, ela ficou mais nichada, né, do quarto álbum pra frente, mas é incontestável que todas as pessoas conhecem Goodies, 1, 2, 3 Step, que todos conhecem Like a Surgeon, que todos conhecem principalmente Never Ever e Love, Sex, Magic.
Então, assim, ela é uma artista que vem muito dessa situação, onde a gente percebe que os singles dela dominaram muito a percepção pública, deixaram ela absurdamente famosa, mas os álbuns por trás não levaram o mesmo nível de crédito. E fica ainda pior quando o que acontece recentemente. Ela fez uma homenagem nas redes sociais dela ao álbum dela lançado em 2004, o Goodies, que está fazendo 20 anos. E esse álbum de estreia dela trouxe músicas muito maravilhosas que a gente ama de paixão e principalmente ela foi considerada meio que a princesa do crunk por conta do grande sucesso que esse projeto fez na época e os singles dele igualmente. Só que com o passar do tempo, né, as músicas lado B da Ciara dessa época acabaram sendo esquecidas e os singles se tornaram os grandes monstros da história toda. E a capa do álbum da Ciara foi refeita por ela 20 anos depois em uma nova sessão fotográfica. E muitas pessoas não entenderam o que ela estava querendo dizer com aquilo. E nos próprios comentários vocês conseguem perceber essa confusão. Então aqui a gente tem um exemplo muito claro de uma artista que teve músicas muito fodas numa determinada época, mas os seus álbuns foram de arrasta. O branding, assim também como a era das mídias sociais, ajudam muito a mudar essa situação toda de artistas que constroem suas carreiras mais voltadas para hits específicos. Por exemplo, muitos artistas pop constroem suas marcas nas redes sociais, onde eles mantêm uma presença constante e interagem com os fãs. Sua personalidade online, moda e estilo de vida acabam tornando eles famosos também, independente muitas vezes da sua música. Momentos virais, polêmicas ou mesmo colaborações com outras personalidades aumentam ainda mais essa visibilidade. Assim, muitos artistas acabam sendo reconhecidos muito mais pela sua imagem icônica do que de fato a sua música no final das contas. E quando a gente analisa uma época onde a televisão estava muito em ênfase, a gente vai perceber que artistas com personalidades muito específicas tinham uma dominação completa e automaticamente virava uma espécie de culto de fãs que seguiam aquele tipo de artista. A Gwen Stefani é uma artista que eu acho que encaixa muito bem nessa ideia de imagem forte. Por quê? Por mais que ela já tinha um legado construído através do No Doubt, que era do rock, sim, mas não necessariamente o público do No Doubt era o mesmo público que no futuro iria consumir a Gwen Stefani, né? Fica claro pra gente que as coisas mudaram ali no meio do caminho para fazer com que a Gwen se tornasse uma coisa diferente. Quando ela fez o primeiro álbum dela, o Love Angel Music Baby, ela focou muito mais na cultura Harajuku, que ela ama de paixão, que é uma cultura de Shibuya, no Japão, no caso, que é um bairro de Tóquio, né? Onde essas meninas têm esses estilos diferenciados. E ela trouxe isso não somente para a estética das músicas, mas também para o próprio visual dela durante toda a era. E o visual da Gwen ficou muito marcante, né? Claro, as músicas dessa era foram emblemáticas. Canções como What You Waiting For, Witch Girl e principalmente Hollaback Girl fizeram da Gwen Stefani uma artista pop absoluta no momento que ela estreou. Mas quando a gente analisa o álbum, a gente percebe que as pessoas não reconhecem o disco como um todo. Eles reconhecem os singles e a grande imagem da Gwen na época, principalmente a publicidade que a Gwen fazia desse projeto. Por quê? Ela usava as meninas, no caso as japonesas que seguiam ela, como uma espécie de squad fashion, né? Apresentando a temática visual dela. Então, acabava que isso daí chamava muito mais atenção do que a própria música. Então, por mais que ela vendesse CDs de uma forma legal, no final das contas, as pessoas estavam comprando muito mais a imagem dela. Tanto que rapidamente, quando ela lançou seu álbum seguinte, mais ou menos a mesma coisa se repetiu. Canções bem selecionadas tiveram popularidade, mas o álbum em si, ele foi massacrado pela crítica e muitos acreditam que ele é só uma extensão mesmo do que aquele projeto ali já representava. Do terceiro álbum pra frente, realmente ficou pros fãs, né? A Gwen não emplacou músicas relevantes. Ela continua sobrevivendo com essa imagem de loira bombshell marcante, né? Mas não é a mesma coisa comparado aos singles que ela construiu há 20 anos atrás. A
Apresentações ao vivo, especialmente se forem turnês espetaculares e únicas, aumentam a fama de um artista. Uma forte presença de palco e experiências de show de um jeito memorável ajudam a impulsionar o perfil dessa celebridade e também das vendas envolvendo seus trabalhos. Porém, isso acaba reverberando mais em músicas solo do que em álbuns. Quando a Vanessa Hudgens se tornou a Vanessa Hudgens, né? Ela se tornou por conta do High School Musical. High School Musical foi um fenômeno. E é lógico que a Hollywood Records ia lançar uma carreira paralela para ela. E assim fizeram, né? Assim como fizeram com basicamente todos os outros envolvidos ali no High School Musical. Só que quem deu certo mesmo no negócio foi a Ashley Tisdale, que fez por uma gravadora que não necessariamente era a da Disney, onde você percebe claramente que o álbum dela teve um tipo de qualidade muito maior do que o álbum da Vanessa. Porém, os hits da Vanessa, suplementados pelaquela turnê absurda do High School Musical, ajudou muito a fazer com que as canções single desse trabalho, como Come Back to Me e Say OK, se tornassem músicas muito emblemáticas de toda uma era Disney. Então todo mundo tem um carinho muito grande, um contato muito grande com essas canções da Vanessa Hudgens até hoje, por mais que ela não tenha lançado álbum nenhum depois do Identified. E a gente sabe que o próprio segundo álbum de estúdio dela só teve um single, Sneaker Night, que na minha opinião é uma música pavorosa, mas mesmo assim é uma música que até hoje está na memória afetiva de muitas pessoas. Mas quando você pergunta para as pessoas, e o álbum? O pessoal fala, essa música pertence a um álbum diferente da Say OK e da Come Back to Me, muita gente nem sabe. Então assim, tá aí um ótimo exemplo de uma artista que recebeu uma visibilidade muito grande com o show, né, do High School Musical, com os próprios filmes do High School Musical, se tornou uma celebridade absoluta, mas somente seus singles foram tão grandiosos quanto a personalidade que ela criou aí na cabeça das pessoas. Porém, a imagem pública e a cultura das celebridades também é um outro ponto muito forte. No mundo da cultura das celebridades, aspectos como vida pessoal de um artista, relacionamentos e personalidade pública muitas vezes ofuscam sua produção musical dos seus discos, mas elevam de certa forma as narrativas das músicas, que tem a ver muito com aquele tipo de cena que o artista está vivendo. Aqui eu gostaria muito de falar da Jennifer Lopez. Por quê? Desde quando a J.Lo surgiu, a gravadora transformou ela em uma artista muito específica em alguns aspectos. Por exemplo, toda aquela rivalidade criada com a Mariah Carey, que foi super benéfica para promover a carreira da J.Lo, ou até mesmo o relacionamento dela com Ben Affleck, que aconteceu depois ali no começo dos anos 2000, tudo aquilo serviu para fazer com que momentos muito especiais da carreira da J.Lo dessem certo, né? Só que quando a gente analisa a discografia dela, a gente novamente tem esse tipo de situação aí que nós percebemos como a Ciara, assim como a Gwen Stefani e a própria Vanessa Hudgens, né? Onde nós percebemos o quê? Álbuns com uma cultura muito específica, onde, por exemplo, eles enaltecem o fato dela ser latina, como no On The Six. A gente percebe que tem músicas ali em espanhol, mas ao mesmo tempo as músicas em inglês se destacando muito mais que as músicas em espanhol. No final das contas, meio que focando no mercado norte-americano com aquela imagem dela, criando rivalidades com pessoas norte-americanas e afins, sabe? Deixando esse lado latino real, por ela ser latina, né? Ele existe, ele tá ali, mas não tão promovido. Então acaba que o álbum não é tão reconhecido quanto as músicas de trabalho. Você pergunta para as pessoas assim, e aí gente, o que vocês acham de Jennifer Lopez? Muita gente vai falar para você, If You Had My Love, Waiting for Tonight, assim como Let's Get Loud, ou talvez Love Don't Cost a Thing, I'm Real, né? Ou outro momento ali, quando ela tava com Ben Affleck, o próprio álbum This Is Me Then, muita gente vai literalmente fazer referência a Jennifer on the Block, porque foi aquele grande single do projeto, que inclusive tem ele ali e aborda esse tema dos paparazzi, cuidando da vida dela e da vida dele, né? Então, assim,
Isso daí virou um ponto muito marcante naquele primeiro começo da carreira da J.Lo e que acabou muitas vezes fazendo com que os álbuns referência a esses projetos de singles não se tornassem tão populares. E a gente percebe que ela continuou fazendo isso depois. Por exemplo, quando você pega o disco Rebirth, que veio depois do This Is Me Then, você tem ali uma música muito foda que é Get Right, né? Essa música se tornou um sucesso absoluto e nenhuma outra do disco conseguiu alcançar o mesmo nível de similaridade. Essa música foi um hit que, enfim, virou um evergreen na indústria do pop, mas nada do álbum Rebirth é lembrado. Depois ela fez o disco Brave, que não emplacou músicas marcantes. Depois ela faz um rebranding, volta totalmente incrível com o álbum Love, trazendo música muito mais eletropop ali e lançando um novo stardom na carreira dela com o grande sucesso de On The Floor, né? Ela lançou outras músicas também que foram marcantes naquele período, mas nada como On The Floor, que se tornou um dos maiores hits da última década, né? Depois disso, ela fez alguns outros projetos aí, mas nada que fosse tão memorável quanto até aquele determinado momento da carreira dela. E no final das contas, o que a gente percebe? Que a cultura dos singles transformou ela nessa grande estrela, mas os álbuns, de fato, não são tão memoráveis. A conclusão é que vários fatores, no final das contas, acabam contribuindo para essas situações que os artistas pop se tornam nomes conhecidos, mas sem a necessidade dos seus álbuns serem tão relevantes quanto os seus singles, né? Muitas vezes esses artistas são celebrados por momentos específicos da sua carreira, onde eles criaram um movimento único baseado somente na sua imagem ou seus singles, ofuscando assim a necessidade de um álbum às vezes muito emblemático. Mas eu quero saber de vocês agora, tem outros artistas que vocês têm esse tipo de sentimento, que vocês escutam e falam, nossa, essa artista realmente tem hits muito fodas, mas quando eu ouço os álbuns eu fico tipo, nossa, isso aqui existe? Comenta aqui que eu quero saber, fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!